Aleluias. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra no livro de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. A palavra começa nos dizendo: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Uma passagem conhecida, onde a palavra começa nos falando sobre este paralítico, a qual muitas vezes nós ouvimos. E hoje eu quero compartilhar com vocês novamente, para que nós possamos nos atentar para o que a palavra nos diz. Aqui a palavra começa nos dizendo que alguns dias depois Jesus volta para Cafarnaum. E o Senhor Jesus, ele chega em casa e ele começa a ensinar, e o povo se ajunta. E a palavra diz que eram tantos que nem perto da porta havia espaço. E a palavra nos começa a dizer no versículo de número 3, que eles vieram ter com ele conduzindo um paralítico. E embaixo a palavra ainda frisa que ele era trazido por 4. E quando nós analisamos essa palavra, a gente vê uma atitude muito bonita, com certeza, de 4 amigos, de 4 pessoas que estavam ao lado desse paralítico e tinham uma consideração muito grande com ele. Porque diante de uma multidão, diante de um monte de dificuldades, eles não mediram esforços para que aquele paralítico pudesse estar ali perto de Jesus. E o que mais nos chama a atenção é que, vendo tudo aquilo, eles viram que era impossível a chegar perto do Mestre. E o versículo de número 4 continua dizendo: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo o buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Versículo de número 5: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Olha para a gente ver que quão importante é nós estarmos rodeado de pessoas que acreditam em nós, que acreditam nos seus objetivos, nos seus ideais. Mais bonito do que a atitude dos 4 amigos foi a atitude desse paralítico. Apesar dele não conseguir se locomover, tudo indica que ele tinha um desejo de andar. Existia um sonho, uma esperança dentro dele. Mas o paralítico, ele não sonhava sozinho. Aqueles que estavam ao seu redor, os seus amigos, sonhavam junto com ele. A Bíblia não nos relata qual o motivo da causa desse paralítico estar daquela maneira. E ali eles fazem algo impossível aos nossos olhos. Se era difícil passar pela porta, imagina carregar um homem e descê-lo pelo telhado. Eu acredito que mesmo muitas pessoas estando voltado ali para o ensinamento de Jesus, na hora que começam os barulhos, eu acredito que por alguns segundos eles voltam a sua atenção para ver o que estava acontecendo. E o telhado da casa é aberto, e eles começam ali a descer o seu amigo. E algo mais que nos chama a atenção é que nós acreditamos que o paralítico ele estava ali, talvez, para ser curado da sua enfermidade. Mas o primeiro
milagre que acontece na vida desse homem é que o Senhor Jesus disse: perdoado estão os teus pecados. E a palavra continua dizendo que ali os fariseus, os escribas, eles estavam reunidos e eles começam a murmurar entre si, a cochichar, dizendo: quem esse pensa que é para perdoar pecados senão Deus? Mas o Senhor Jesus, conhecendo ali a mente e o coração de cada um deles, ele continua dizendo, versículo de número 6, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse-lhes: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo de número 12. Levantou-se tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte de que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Olha para a gente ver que maravilha que foi feito na vida desse homem através de uma atitude. Infelizmente, talvez acontece da mesma forma com você. Paralisado espiritualmente, ou pelo medo, ou pela dificuldade. Quando o Senhor Jesus ele entra na nossa vida, o sobrenatural acontece. É impossível termos um encontro com Jesus e continuarmos os mesmos. E a vida desse paralítico foi mudada. O Senhor perdoa os seus pecados. E logo, o que eles começam a dizer entre si: quem é esse para perdoar pecados? E o Senhor Jesus continua dizendo: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Eu acredito que quando Jesus deve ter dito isso, o paralítico ele já deve ter seu coração explodido de esperança, porque Jesus ainda não estava falando com ele. Mas na sequência o Senhor diz a ele, para que todos pudessem saber que o Filho de Deus tinha todo o poder. Mas algo que nós queremos frisar nessa noite não é o poder e a maravilha de Cristo em nossa vida, mas hoje eu quero frisar a atitude desse paralítico, que tinha todos os motivos para se conformar com a sua situação. Muitas pessoas têm uma dificuldade, uma necessidade e elas se acomodam. Talvez com o tempo deixam de lutar pelaquilo que acredita. Talvez muitos de nós já desistimos de algo, de um relacionamento, desistimos de ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, desistimos de ir atrás daquele parente que parou de conversar conosco. Cada um de nós enfrentamos situações distintas umas das outras. Mas eu quero frisar nessa noite a importância de não desistir. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais difícil que aos seus olhos não tem solução, diante daquele paralítico, a sua situação ela tinha solução. Porque a confiança dele não estava nas suas próprias forças, mas a confiança dele, os sonhos deles estavam em Cristo. E ele teve o privilégio de ter pessoas que tinham a mesma visão que ele, pessoas que acreditavam no sonho dele. E assim esse paralítico ele é curado, e ele continua a viver a sua vida. Algo que a Bíblia sempre nos diz e nos marca são situações e histórias que ficam gravadas em nossa mente. Sempre vemos relatos na palavra a qual sempre o Senhor ele fala conosco de várias formas. Lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 37, a gente vê uma história um pouco diferente. É começado a ser contada a história de José, o filho amado, o filho da velhice do seu pai. E esse filho, por causa de uma túnica, ele começa a ser odiado pelos seus irmãos.
Aqueles que talvez deviam ter a obrigação de cuidar do mais novo, de orientá-lo, de guiá-lo pelo caminho, agora se voltam contra ele por causa de uma túnica. E muitas das vezes nós nos voltamos contra os nossos irmãos por causa de coisas pequenas, por causa de conversas, por falta de comunicação. A gente se afasta muito fácil das pessoas. Às vezes nós escutamos algumas coisas e achamos que só o nosso problema que dói. É só a minha necessidade que é importante. Primeiro tem que ser eu e depois o meu irmão. Parece que muitas das vezes, quando nós nos encontramos em alguma situação semelhante, parece que Deus tem preferidos. Olha, esse aqui, eu vou tirar ele lá do bairro Nova Esperança e eu vou chamar ele para vencer. Mas parece que Deus escolheu só um. E às vezes nós murmuramos dentro de nós e fazemos como os escribas. Começamos a razoar entre nós, ou talvez com o nosso irmão. Estamos aqui há tanto tempo, nos dedicamos, fazemos tudo pela obra. E nunca me deram uma oportunidade. Nunca me deixaram ajudar em nada. Nunca me deixaram varrer. Nunca me deixaram trocar uma água. Mas esse que chegou agora, ele já anda com o pastor. Ele passeia de carro, eles vão tomar açaí, eles vão comer uma pizza. Mas eu que estou aqui tanto tempo, não fizeram nada disso comigo. Mas eu quero dizer para você que Deus ele não tem preferidos. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Às vezes o que tem de diferente entre uns e outros é porque uns vão lutar até o fim pelos seus sonhos e outros talvez vão abandoná-lo pelo meio do caminho. Nem sempre, meu querido, chegar em primeiro é sinônimo de vencer. A palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em outras palavras, persevera até o fim. Começou, termine. Começou um ministério na casa do Senhor? Termine. Deus te chamou para servir? Sirva até o fim. Deus te chamou para louvar? Louve até o fim. Precisamos ser constantes. Infelizmente, eu vejo que a cada dia que passa, nós sabemos que as coisas são difíceis sim. Quanto de nós aqui nunca pensamos em desistir? Talvez quando as coisas estão boas, a gente já pensa em desistir. Imagina quando está difícil. Parece que às vezes esperamos um problema para buscar uma desculpa para falar: pastor, eu acho que o meu tempo acabou. Eu acho que Deus me quer em outro lugar. E às vezes, meu querido, as coisas demandam tempo em nossa vida. Às vezes nós achamos que a nossa história ela é triste, ela é dolorida, ela é sofrida. Começa a analisar as histórias desses homens aqui que viveram nesse tempo. Às vezes eu sempre me questionei e falei: olha, como que o povo pôde andar com Jesus, ver as suas maravilhas e ainda assim adorar outros deuses, se prostrar diante de Baal? Aquele povo viu os primeiros milagres e os primeiros sinais. E nos dias de hoje, a nossa geração tem visto os últimos sinais. E nem assim o povo desperta. Nem assim o povo acorda. Porque somos inconstantes. Uma hora nós estamos fervorosos. Se passar perto da gente, vira fogo, vira brasa. Mas amanhã, se passar perto de você, congela. Se passar perto de você, sente a presença de Deus. No outro dia, se passar perto de você, nem te conhece mais. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Para que nós venhamos irradiar a luz de Cristo, é preciso meditar nas Escrituras. E nós temos visto tudo isso. A cada dia que passa é uma coisa diferente. É vespa não sei da onde,
agora é gafanhoto. A palavra de Deus, gente, continua nos dizendo e nos relatando todas as coisas. Olha essa peste, essa epidemia que está aí. Mas para tudo, a palavra do Senhor ela tem um refúgio. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E se for atingido, meu querido, que seja com Cristo, porque o morrer com Cristo é lucro. Se nós vivemos nessa terra preocupados demais com o que tem lá fora, me desculpe, a nossa confiança não está em Cristo. Precisamos sim fazer a nossa parte. Precisamos ser prudentes, como a Bíblia diz. Se há uma ordenança das autoridades, que haja um cuidado, que haja higiene, que haja uma proteção de máscara, deve ser feito. Mas eu não posso fazer como Elias, querer me esconder dentro da caverna. Porque se preciso for de dentro da caverna, Deus nos tira. Para muitos está difícil viver os dias de hoje. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de um homem furioso, olhar nos olhos dele e dizer: olha, nós não vamos nos dobrar, foi muito mais difícil do que nós estamos passando hoje. Porque a fornalha já estava ardendo. Todo mundo estava vendo. Servos sendo jogados aos leões, como atração, como espetáculo. E nem assim o povo desistiu, nem assim o povo fraquejou. Mas para nós, qualquer coisa a gente quer desistir, quer abandonar. Eu quero dizer para você que quando nós abandonamos os nossos sonhos, nós estamos dizendo para nós mesmos que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. É como se nós disséssemos para o Senhor: olha, aquilo que o Senhor me prometeu você não é capaz de cumprir. Por isso eu estou tirando o meu time de campo. Agora, quando a nossa confiança está em Deus, a gente espera, a gente descansa, chora, pisa em espinhos. Mas se nós perseverarmos no tempo certo, o Senhor vai nos exaltar. A maioria de nós, graças a, somos daqui, nós tivemos esse privilégio de ver esse ministério crescer. Tivemos o privilégio de acompanhar as mudanças, as reformas, as profecias a qual foram entregues, dizendo que Deus mudaria o lugar. E talvez aos nossos olhos naquela época era coisa impossível. Deus, tanto problema nesse lugar pequeno, você vai nos levar para um lugar maior. Coitado da pastora. E Deus preparou assim, e nós fomos moldados, fomos sendo lapidados, apanhamos, choramos, mas hoje estamos aqui. E foi chegado um novo tempo, uma nova pessoa foi preparada. Mas as pessoas que começaram não desistiram. Algumas se foram, outras vieram para somar. A importância, de igreja, de acreditarmos nos nossos sonhos e nos projetos que o Senhor tem para nós, ela se resume apenas em uma palavra: perseverança. Precisamos perseverar. Precisamos continuar. A palavra de Deus começa falando lá, Gênesis 37, e a gente vê o que acontece com Jacó. Simulam a morte do seu próprio irmão, por ele ser querido pelo pai, por ser o mais novo, por causa de uma túnica. Não pensaram nas consequências de ver o pai sofrendo. E muitas das vezes nós agimos da mesma maneira. Magoamos, ferimos e não pensamos nas consequências. Mas o sonho que José teve, este mesmo sonho se cumpre. Ele é jogado no buraco, vendido como escravo. Aquele que estava cuidado, que estava dentro de casa, agora ele é tido como escravo. Escravo não tem vontade, escravo não tem privilégio, escravo sofre e trabalha. Ninguém quer ser escravo. Mas José precisou passar por isso.
E depois de longos 13 anos, ele chega até o palácio. Depois de 13 anos do sonho de José, começa a se cumprir aquilo que ele teve em sonhos. Tudo na nossa vida demanda tempo. Talvez Deus te prometeu algo e você está aqui tem 5, 6, 3 anos e ainda não viu se cumprir. Se você basear pela história de José, se você está aqui com a gente talvez há 6 anos, tem no mínimo mais 7. Abraão, quando ele recebe a promessa do seu filho, o cumprimento dessa promessa vem 25 anos depois. E ele já estava velho. Davi recebe uma promessa de ser o futuro rei de Israel. Em outras palavras, Davi era um Zé Ninguém. Ficava cuidando das ovelhas do pai. Diante dos olhos dos irmãos, Davi não era nada. Era o menos importante. Era aquele que ficava por último. E como se diz, o mais novo sempre fica com as atividades mais difíceis. Tem que comprar alguma coisa, tem que sair. Você está novo, pode ir. O cachorro fez bagunça, você não faz nada, vai limpar. Mas tudo que Davi passou na sua juventude foi uma preparação para que ele pudesse assumir o trono. E Davi, depois de 22 anos, ele toma posse da promessa. Eu quero dizer para você que Deus tem nos alertado nesses dias. Deus tem falado muito com a sua igreja, que não é tempo de desistir. Não é tempo de deixar para trás. Se você tem plena certeza que foi Deus que te prometeu, por mais que demore, se você quer alcançar, a única obrigação sua é perseverar. Vai fazer calor, vai fazer frio, vai doer, vai ter momento feliz, mas no tempo certo vai se cumprir. Queremos uma vida diferente com Cristo, queremos viver coisas novas, mas não queremos ter atitudes novas. Já falamos isso algumas outras vezes. Para a gente viver o novo de Cristo é preciso fazer coisas novas. Quando eu comecei na igreja, Jesus dormia comigo na cama. E o que você fez de diferente que ele não dorme mais? Você não ora mais, você não busca mais, você não faz leitura da palavra. As coisas mudam. Se você tem um grande amigo e não conversa com esse grande amigo há muitos anos, com o passar do tempo ele vai ser esquecido. Ele vai deixar de ser o seu verdadeiro amigo. Tem aquele amigo querido que está do lado da sua casa, mas tem aquele amigo querido que está do outro lado. E nem por isso deixaram de se falar. Precisamos, igreja, acreditar e ter certeza que aquilo que Cristo prometeu para nós vai se cumprir. Lá no livro de Apocalipse está escrito, capítulo de número 2, versículo de número 10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele continua dizendo, olha, alguns serão tentados, jogados nas prisões, mas perseverem até a morte, ser fiel até a morte. É necessário sermos constantes. Precisamos ser constantes na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso ministério. Jesus não prometeu a ninguém que ia ser fácil, mas ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. Dentro de todas essas maravilhas que nós vemos dentro da palavra do Senhor, nós vemos muitos milagres acontecendo. E talvez a gente não vê alguns milagres acontecendo na nossa vida, infelizmente, é porque a gente é muito inconstante. É como aquela pessoa que fica no ponto de ônibus esperando o ônibus quase 1 hora. Aí cansa. Por que cansa, irmão? Esperar, cansa.
Aí está quase dando uma hora, o que você faz? Não vou na festa mais. Esse ônibus não passa, não vem carona, não vem um aplicativo, estou indo embora. Aí você desce meio quarteirão, quem que passa? O ônibus. Se nós fôssemos constantes, por mais que demorasse, a gente iria chegar no lugar determinado. Mas às vezes a gente não alcança aquilo que o Senhor prometeu porque a gente não sabe esperar. Queremos tudo para hoje. Quero que Deus me prospere, que Deus me dê uma casa, que Deus me dê uma família. E talvez você recebeu essa promessa e tem 5, 10, 15 anos. E não aconteceu, aí começa a bater o desespero. Deus, o Senhor falou que eu ia casar. Já estou com 25 e nada até agora. Aí começa o desespero. 30, 35. E talvez na hora que a sua bênção está na porta, você vai embora. Deus prometeu que ia te honrar no ministério. Mas você permaneceu nele 14 anos. 14 anos de luta, de dificuldade. Que tem ovelha que parece mais que um pitbull, né? Todos nós somos ovelhas. E quando a gente olha para trás, a gente fala, coitado do pastor que cuidou de mim. Meu filho, não vai para lá, você vai machucar. O que a gente faz? Ia. Aí depois vinha na onde? No pastor. O que aconteceu, meu filho? Eu fui lá. É igual menino. Não pula, você vai machucar. Não pula, você vai machucar. Na hora que você para de falar, o que ele faz? Pula e machuca. Somos nós. Somos teimosos, não conseguimos ser obedientes. Não conseguimos esperar e aguardar a promessa do Senhor se cumprir. Aguardar as promessas, igreja, é esperar plenamente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. A gente sempre fala, esperar não é fácil, mas tem a sua recompensa. Se a gente perseverar até o fim, o Senhor nos prometeu uma recompensa. E ela virá. Como eu disse, Deus prometeu que iria honrar o ministério, mas você suportou a batalha só até os 14 anos. E só faltava talvez mais 2 semanas. E aí Deus determinou o tempo da luta, e faltando pouco tempo para você obter a vitória, você vai embora. E o Senhor coloca outro para assumir o controle. Coloca outro comandante no posto. E ele fica 4 meses na peleja. E depois de 4 meses, Deus cumpre aquilo que ele prometeu para o ministério. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. E o que Deus prometeu, ele cumpre. Aí o que é que a gente faz? Deus está de brincadeira comigo. Eu passei aquela batalha toda. Chovia mais dentro da igreja do que fora. Eu chegava bonitinho, tinha que enfiar o ferrinho no esgoto. Tinha que abrir o portão da igreja para esperar o homem da CEMIG, da Copasa, porque senão a conta é 2.000. Agora que eu fui embora, tudo mudou. O lugar é maior, tem ar-condicionado. A igreja tem uma van para buscar os irmãos em casa. E para comemorar estão fazendo um churrascão lá no Farroupilha, estão levando todo mundo. E nem me chamaram. Sabe por que você perdeu? Porque você não soube esperar. Muitas pessoas que saíram, talvez não entendem ainda. Muitas pessoas que abandonaram seus ministérios, não entendem porque as coisas estão acontecendo ainda. Infelizmente, quando as pessoas abandonam lugares, elas não nos abandonam. Elas abandonam a Cristo. Assim como muitas das vezes, quando nós negamos fazer a vontade de Deus e fazemos a nossa vontade, nós negamos a Cristo. Nós não estamos decepcionando somente o pastor. Porque parece que tem ovelha que sai e fala, agora o pastor vai ver. Vou fazer tudo de errado. Sabe o que eles vão falar? É a ovelha do pastor Hudson, da pastora Helenice. O irmão, está parecendo aqueles muçulmanos, tanta bagunça que faz. Se Jesus não voltar, vai acabar com o mundo.
Porque às vezes a gente se revolta e a gente quer colocar as nossas frustrações e as nossas cargas negativas, as responsabilidades em cima de outras pessoas. Infelizmente, se ainda nós não estamos conseguindo vencer, é culpa exclusivamente nossa. Ou porque não é o tempo ainda, ou porque algo de errado nós estamos fazendo. Mas ainda temos tempo de consertar. Deus nos chamou para perseverar até o fim. Se não é o fim, continue perseverando. A luta e a dificuldade, cada um enxerga de uma maneira diferente. O que nós precisamos entender é que Cristo, ele precisa ser o centro das nossas vidas. O mundo está todo mundo assustado com os gafanhotos, né? Parece até piada, mas olha que ironia. Se isso fosse na China, meu filho, virou até meme. Parecia que é o maná caindo do céu. Chinês come tudo. Até brisa chinês come. Mas Deus manda. Os sinais estão aí. Precisamos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Precisamos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Deus tem poupado a cada um de nós. Como diz o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos mudar a nossa adoração e o nosso sentido de viver por conta das dificuldades. Precisamos perseverar. Porque quando tudo isso passar, e nós ficarmos lá com 70, 80, você vai poder dizer, olha, no meu tempo, a igreja enfrentou dificuldades, éramos livres, e aí o acesso ficou restrito, e aí eram poucas pessoas que congregavam, poucas pessoas estavam na casa de Deus, mas na minha época, os poucos que perseveraram hoje se tornaram muitos. Eu lembro de 1, de 2, de 3, de 5. Eu lembro da Uraí e do Fábio, que tinham pouco tempo de casado, mas perseveraram. E sabe onde eles estão? Estão em Orlando, estão na Flórida. O Daniel foi para fora, está lá no Marrocos. E aí, o ministério de Cristo vai para longe. Não placas, mas a palavra. Porque quando nós estamos alicerçados e fortalecidos no Senhor, às vezes o Senhor ele traz um vento, sabe para quê? Para espalhar a semente. Porque semente boa nasce em qualquer lugar, meu querido. A figueira estava lá no meio da vinha. E estava doido para, cortar. Não importa o lugar que você está. Aonde Deus te plantou, você vai dar fruto. Se a terra está seca, clama por chuva. Que o rio de águas vivas do Senhor vai fazer brotar a esperança nesse lugar. Amém? Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade, por este privilégio. Deus soberano e maravilhoso, aqui nós estamos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, a qual o Senhor trouxe, Pai, aos nossos corações para nos edificar, para nos encorajar, Pai, a continuar combatendo o bom combate. Deus amado, Deus querido, hoje nós fortalecemos no nosso coração e na nossa mente as promessas de Cristo. Deus amado, Deus querido, e queremos, Pai, iremos perseverar com o Senhor. Deus amado, Deus querido, porque sabemos que no tempo oportuno nós iremos colher tudo aquilo que tem sido plantado e semeado neste lugar. Deus amado, Deus querido, que as realizações, as promessas e as bênçãos do Senhor alcancem a cada uma vida. Deus amado, Deus querido, restaura, Pai, renova a cada sonho que se perdeu com o tempo. Deus amado, Deus querido, os dons, Pai, que não foram utilizados da maneira correta, que eles possam, Pai, ser aflorados em nossa vida. Espírito Santo de Deus, penetra a cada coração e a cada mente neste momento. Deus amado, Deus querido, porque o Senhor, Pai, é a nossa esperança, é a nossa luz. Que o Espírito Santo possa nos auxiliar na nossa caminhada, Pai, no nosso viver. Deus amado, Deus querido, continua, Pai, derramando a sua sabedoria, Pai, sobre essa terra. Deus amado, Deus querido, que a tua misericórdia, Pai, e o teu amor possa alcançar a cada vida.
Que todo joelho possa reconhecer, se dobrar e se prostrar diante do Senhor. E reconhecer, Pai, que somente o Senhor tem todo o poder. Domínio e majestade, Pai, está nas mãos do Senhor. Deus amado, Deus querido, que a Tua igreja, Pai, possa viver um tempo novo. Deus amado, Deus querido, de pessoas, Pai, dispostas a levar a Tua palavra. Espírito Santo, abraça, Pai, a cada um nessa hora. Que o Espírito Santo, Pai, possa se achegar àquele, Pai, que estava longe. Quantos sonhos, ó Deus, que se perderam com o tempo. Sonhos de uma família alicerçada no Senhor, de um casamento pleno, de uma família, Pai, abençoada e vivendo as maravilhas de Cristo. Deus amado, Deus querido, nós sabemos que a Tua palavra é fiel e poderosa. E a Tua palavra nos diz: tudo posso naquele que nos fortalece. Quão bom e maravilhoso és o Senhor. Fique à vontade, Pai, no nosso meio. Continue encorajando, Pai, a cada soldado, a cada servo, a continuar essa luta e essa batalha. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que nos dará a vitória. Quando esse vento, Pai, deixar de soprar, quando as águas deixarem de ser agitadas, saberemos, Pai, que um novo tempo, Pai, recomeçará. Como uma igreja fortalecida, como um povo que passou por um balançar e por um sacudir, mas despertou para viver o novo do Senhor. Meus amados, Deus querido, eu coloco, Pai, diante do Senhor toda a autoridade espiritual da nossa nação. Deus amado, Deus querido, a cada pastor, a cada líder, a cada governante. Deus amado, Deus querido, que as nossas mentes possam ser levadas cativos ao Senhor. Que não prevaleça a vontade humana sobre essa terra, mas que prevaleça a vontade de Cristo. Porque a vontade de Cristo, ela é boa, perfeita e agradável. Nós te glorificamos e nós te exaltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não desista. Creia e persevere. Tudo aquilo que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor nos diz que um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez temos esperado tempo demais, mas saiba que amanhã pode ser um novo tempo. Basta acreditarmos e perseverarmos, que com os nossos olhos nós veremos o sobrenatural de Cristo em nossa vida. Amém?